Então, com a graça de Deus, vamos falar alguma coisa em relação a algo que é um tanto misterioso na Bíblia, que é o que Paulo chamou de espinho na carne. Então vamos em 2 Coríntios, capítulo 12, para lermos em relação a isso. Então, na segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 12, a partir do verso 1, vamos ver o que tem para nós. Então aqui diz assim, a partir do verso 1: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Verso 5 agora: De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, Deus disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. É muito profundo esses versos que Paulo trouxe, porque ele não se identifica como homem, mas nitidamente pela leitura a gente vê que é ele que recebeu essas revelações, Ele fala que não sabe de que maneira que ele chegou lá no céu, isso não compete a gente, como que se o corpo dele aguentaria se apresentar, ou como que é isso, se foi presencialmente, se foi uma visão, não importa. Paulo não entrou nesse detalhe. E aqui diz então que ele não queria se gloriar, mas diz o seguinte: porque se quiser gloriar, se eu quiser me gloriar, não serei nécio, não serei louco. Eu tenho razão se eu quisesse para se gloriar, isso que ele está querendo dizer. Porque direi a verdade. Ele fala, é verdade, eu recebi essas visões, eu tive todo esse privilégio. Mas ele completa, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. Ele era um imitador de Cristo, mas ele era falho também, ele não era perfeito. Então, ele fala na sequência no verso 7, que para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações, foi dado um espinho na carne. Ele usa esse termo, um incômodo que estava lá sempre presente na vida dele. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E Paulo se incomodava muito com esse espinho na carne, de modo que ele falou que orou quantas vezes pedindo livramento? 3 vezes, até que Deus teve que fazer o quê? Já basta. A minha graça te basta. Vai ser através das fraquezas suas que eu me revelarei às pessoas. Então Ellen White comenta e nos concede luz em relação ao que seria esse espinho na carne. Mas antes de descobrirmos isso,
vamos ver algo sobre a primeira parte do texto. Ellen White, no Comentário Bíblico, volume 6, página 1106 e 1107, ela descreve o seguinte: por meio de Paulo, Deus deu muitas lições maravilhosas para a nossa instrução. Em suas visões, Paulo contemplou muitas coisas às quais não é lícito ao homem referir. Mas muitas outras coisas que ele viu nas cortes celestiais foram entretecidas em seus ensinos. A verdade partia de seus lábios como uma afiada espada de dois gumes. As impressões feitas em sua mente pelo Espírito Santo eram fortes e vívidas, eram apresentadas ao povo de uma forma que ninguém mais podia apresentá-las. Paulo falava em demonstração do Espírito e de poder. Diz ainda que mistérios que haviam estado ocultos por séculos foram revelados a ele, Paulo. Ele foi tornado conhecido tanto quanto ele podia suportar sobre as formas em que Deus atua e sobre a maneira em que ele lida com as mentes humanas. Então foi muito profundo, e nós vemos isso nos escritos de Paulo, quão profundo foi a descrição dele do plano da redenção e de várias outras doutrinas. Foram expostas de maneira o máximo, digamos assim, o que nós temos na Bíblia, o escrito mais profundo a gente chega em Paulo. É isso que a gente nota, né? E aí diz ainda a continuação: Paulo teve uma visão do céu e ao discursar sobre as glórias dali, a melhor coisa que pôde fazer foi não tentar descrevê-los. Ele nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lá em 1 Coríntios 2,9. Portanto, vocês podem exercitar a imaginação ao máximo, podem tentar ao máximo considerar e compreender o eterno peso da glória, e contudo seus sentidos finitos, cansados e exaustos do esforço não conseguirão entendê-lo, pois há um infinito além. Levará a eternidade toda para serem reveladas as glórias, a serem expostos os preciosos tesouros da palavra de Deus. Maravilhoso. Mas fica a pergunta então a ser respondida: o que é aquilo que Paulo chamou de espinho na carne, um incômodo, uma inconveniência constante, que ele era algo aflitivo para ele, porque ele pediu a Deus que livrasse ele daquilo? Ellen White, no livro Paulo, o Apóstolo da Fé e da Coragem, página 177, declara o seguinte: uma profunda tristeza ainda repousava sobre a mente e o coração de Paulo por causa de suas apreensões concernentes à igreja de Corinto. Ele estava preocupado com aquela igreja. Enquanto se achava em Filipos, ele iniciou sua segunda epístola aos Coríntios, que a gente leu no capítulo 12, aqui um trecho. Por que aqueles irmãos pendiam como um pesado fardo sobre sua alma, ele resolveu escrever aquela segunda carta. A depressão mental que o apóstolo sofria era, porém, causada em grande parte por debilidades corporais que o tornavam muito ansioso quando não estava empenhado em serviço ativo. Mas quando estava trabalhando pela salvação das almas, ele se erguia acima da fraqueza física. Sentia que a enfermidade por ele sofrida era-lhe um terrível impedimento em sua intensa obra, e repetidamente rogava ao Senhor que o aliviasse. Deus não achava conveniente responder às suas orações nesse aspecto, embora desse-lhe certeza de que a graça divina lhe seria suficiente. Então aqui começou a clarear um pouco o que seria nesse texto. Ao falar que ele tinha uma debilidade física, corporal, e isso causava o que? Depressão mental nele, visto que aí isso estorvava ele quando ele não estava no serviço ativo.
Por isso que ele ficava ansioso, queria voltar ao trabalho rapidamente, porque aquilo era difícil para ele. E agora, na continuação, voltando ao comentário bíblico, Ellen White explica exatamente o que era. Paulo tinha uma aflição física, sua visão era ruim. Ele achou que por fervorosa oração a dificuldade pudesse ser removida. Mas o Senhor tinha seu propósito e disse a Paulo: não me fale mais nesse assunto, a minha graça basta, ela o capacitará a suportar a enfermidade. E aqui no História da Redenção, na página 275, Ellen White ainda declara: Paulo devia levar sempre em seu corpo as marcas da glória de Cristo em seus olhos, que tinham sido cegados pela luz celestial. A luz escamas, a consequência. Veja só, né? Curioso. Não foi um milagre então completo, podemos dizer. Justamente para ele lembrar sempre. Isso. Então nós encontramos aqui algo curioso, né? E ainda vamos ler mais um texto aqui da Bíblia que refere-se ao que está na História da Redenção. Está em Gálatas. Gálatas 6, 17. Gálatas 6, 17 é uma referência indireta ao que Ellen White declarou aqui. Então, tem alguns indicativos nos escritos dele que não são determinantes, que algumas pessoas usam, mesmo independente da Ellen White, para dizer que seria questão da visão dele. As pessoas observam que numa parte ele fala vede com que letras grandes os escreve. Alguns chegaram a essa conclusão, que tinha alguma coisa a ver com a vista dele, que ele escrevia bem grande. Chamou Timóteo várias vezes para escrever essa. Então tem vários detalhes, né, vamos assim dizer, que algumas pessoas já pegaram e chegaram a essa conclusão. Não é uma conclusão inédita. E aqui a irmã White vem nos confirmar que de fato é isso, o espinho na carne. Então em Gálatas 6,17 também diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então é o que Ellen White falou, ele deveria levar em seu corpo as marcas da glória de Cristo para sempre, que era então o fato dele ter sido cegado pela luz celestial lá no caminho para Damasco, onde ele ia para fazer o quê? Para perseguir os cristãos, e foi impedido pelo próprio Cristo de prosseguir por esse caminho. Foi iluminado então, e aí vemos que ficou alguma sequela, né? Não sabemos ao certo como que era a vista dele, mas de fato isso era uma aflição para ele. Mas a aflição, pelo que nós podemos entender por trás disso tudo, era muito mais do que simplesmente ele não enxergar bem, ele não poder ler com facilidade. Não era isso. E isso remetia ao passado dele. Claro, lembrou do tempo que ele foi lá para matar. Por isso que o texto justamente referiu à depressão mental, né? Então, quando ele não estava no serviço ativo e ele se deparava com aquela vista, ele ia ler alguma coisa, já a mente voltava ao quê? Ao mal que ele tinha feito no passado aos cristãos. Por isso que ele várias vezes ele fala que eu sou o mínimo dos apóstolos, sou o principal, o maior dos pecadores. Ele se colocava nessa condição. Era muito aflitivo para ele. Deus já tinha perdoado ele. O perdão era completo, irrevogável. Ele permanecendo com Cristo, ele não tinha o que temer. Mas pense numa coisa agora, irmãos. Imagine agora Paulo chegando lá no céu, encontrando alguém que ele matou, alguém que ele perseguiu. O que Paulo representa para essa pessoa que morreu salva, perseguida por ele? O que Paulo representa? Que coisa boa!
Quando lá Estevão encontrar Paulo, puxa, não você. Próprio Estevão. Você estava lá na linha de frente para não condenar, cara. Então você viu o que aconteceu. Mas a morte de Estevão foi o começo de tudo isso, né? Dele ser levado a Cristo. Então, com certeza tudo isso vinha na mente de Paulo, né? Como que eu vou ser digno de compartilhar do mesmo céu da pessoa que eu persegui? Deve ser um martírio desse homem a vida inteira. Mas Deus então honrou muito, como nós podemos ver aqui, de modo que ele recebeu revelações especiais do mistério oculto na eternidade. O que é esse mistério oculto na eternidade? É o plano da redenção, que de fato Paulo destrincha de maneira maravilhosa em seus escritos. A justificação pela fé na carta aos Romanos é essencial para Eu nós. acho que ele foi o apóstolo que mais viajou, né? Acho que não foi. E ele naquela época, né, ele viajou muitos lugares, passou por muitas dificuldades. O senhor vai comparar ele com aquele homem que era do pai lá, que era do terra séria. O senhor vai comparar Paulo que ele foi. José Wolff. Foi muito falho na vida. Então, Paulo, de fato, no final das contas, a gente vê, né, que ele falava que ele subjugava para que ele mesmo, no final, não viesse ser reprovado. Mas no final ele morreu lá em Roma, né, decapitado. Mas não tirando mérito, dando mérito para ele de maneira alguma. Não. Mas você vê que até atrás, antes da visão, né, ele também já tinha boa procedência, porque o professor dele, quem era, fazia o quê? Defendia ele, falava o quê para ele? Paulo, sempre falava de Paulo, né, e ele às vezes, pelo que ele trabalhava, né, entendeu? Pela pessoa que ele era, no trabalho dele, ele agia errado, mas às vezes ele também tinha a espada do lado bom, tanto é que o professor dele falava, né, para Paulo. Nós não temos muitas informações de Gamaliel, né, que foi o professor de Paulo, mas parece que ele era um bom professor e deu um sábio conselho ao Sinédrio, porque o Sinédrio queria perseguir os cristãos e Gamaliel foi contra. Ele falou que deveria ser feito de que maneira? Deixar, se for de Deus, vai prosperar mesmo que vocês perseguirem. Se não for de Deus, isso vai acabar, assim como levantou outro e outro. Ele deu vários exemplos. Homem sábio. Né? Os outros sabedoria de Deus, ó, se não for de Deus, vai minguar. Agora, se for de Deus, vocês podem matar todo mundo que vai brotar tudo. Não vai adiantar. Gamaliel foi o meu professor de Paulo, foi do outro também que andava com ele lá, o outro lá, o amigo dele lá, né? Timóteo. Tanto os dois eram juntos, foram estudados da mesma forma. Mas acontece o seguinte, que no caso do professor, tipo assim, passava a mão na cabeça de Paulo, por que ele não passava a mão na cabeça do outro? Ele via que o coração dos dois era diferente. Então, nós vemos que em relação ao momento final, né, de Paulo, lá em Roma, quando ele ia ser decapitado, ele ficou muitos anos, né, numa prisão domiciliar. Lá ele podia pregar, falar com as pessoas, até por fim saiu a execução dele, feita por Nero, assim como Pedro também foi crucificado por Nero. E nós vemos então que ele morreu com esperança, de fato. Ele falou que combateu o bom combate, a coroa dele já estava reservada, né? E ele instou a todos seguirem nessa carreira. E ele não fugiu, né? Ele foi até o final e ele mesmo se entregou, né? Ele deu uma camarada, não veio matar por trás, não, com a vida na frente. Ele pode tirar pela cruz e tudo. Então nós vemos que de fato Paulo, ao mesmo tempo que ele falou que era o principal dos pecadores, né, o maior deles, era o menor dos apóstolos, eles colocavam. Ao mesmo tempo que ele falou tudo isso, ele falou também: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Seja o exemplo. Então, nós devemos seguir nessa trilha aberta por Cristo, que é a trilha que
Jesus falou que toma a tua cruz e me siga. O que é essa cruz, irmãos? Muitas vezes as pessoas acham que a cruz são coisas específicas aí da vida, dificuldades, um problema de doença, um problema familiar. Isso não é a cruz em si. A questão da cruz fica muito clara na própria declaração de Cristo, que é a renúncia do próprio eu. Renunciar a si mesmo. É isso, e se entregar nas mãos de Cristo. É isso que Paulo fez. É esse exemplo que ele nos deixa. Um exemplo de humildade, não era perfeito, mas de fato a graça de Cristo mudou a vida daquele homem. Deus seja louvado por isso. Possamos então, através do exemplo de Paulo, enxergar Cristo. Ele que é o nosso exemplo, nosso supremo modelo. Amém.